Amados, no sermão passado, o escritor aos Hebreus nos falou sobre a incredulidade, que é a inimiga da graça, e mostrou como os antepassados hebreus incorreram em incredulidade, insensibilidade e caíram no deserto, não entraram na terra prometida. Vai ter o cultinho? Vai? Então, vou ter que fazer o... Vem cá o pessoal do cultinho. Isaac. Professor Isaac. João e José. Bem, vamos orar. Te rogamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre estas crianças. Pedimos ao Senhor que dirija seus corações. E os irmãos Isaac, Pai, para orientá-los com a tua palavra. Que o estudo que será pregado, exposto pelo teu servo, Senhor, seja uma semente poderosa no coração dessas crianças. Nós pedimos, Senhor, que eles possam herdar esta graça da boa semente da boa palavra e cresçam, Senhor, no santo temor de Cristo. Nos abençoe, meu Deus, nesse momento nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, voltando, o tema passado foi esse: incredulidade inimiga da graça. E eles estavam endurecidos de coração e não deram créditos à voz de Deus por intermédio do seu servo Moisés. Moisés estava falando a palavra de Deus para eles e eles não estavam dando ouvidos. Por 40 anos isso aconteceu, essa insensibilidade e essa rebeldia. Eles não consideravam as multiformas que Deus manifestava e operava sua bondade sobre eles, enquanto eles estavam peregrinos naquele tempo. Imagina, irmãos, 40 anos de uma geração de coração duro, vendo tantas obras maravilhosas, mas o coração endurecido. E o autor lembrou aos seus irmãos que eles não deveriam seguir o mau exemplo dos hebreus, dos seus antepassados, e pelo contrário, deveriam incentivar uns aos outros a terem um coração apegados à promessa de Cristo, e não permitirem que os seus corações se endurecessem e se tornassem incrédulos, e que a recompensa que eles teriam estariam em permanecer no Senhor, e que foram eles comprados e resgatados por Jesus Cristo. Hoje o assunto que nós iremos tratar aqui em Hebreus é o descanso de Deus para o cristão. O descanso de Deus para o cristão. O autor vai mostrar aos seus irmãos que há sim um verdadeiro descanso. Há um descanso verdadeiro. Um descanso verdadeiro reservado por Deus a todos que o amam, mesmo em face de toda hostilidade. Você já sabe que a realidade aqui da carta são irmãos perseguidos pelo Estado por Roma e ainda seduzidos pela religião do judaísmo a deixarem a fé. E o tema central da carta é Jesus Cristo. O tema central, tudo corrobora para manifestar a sublimidade de Jesus Cristo. Vamos ver como ele vai fazer isso. Abram comigo a Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Podem ficar sentados mesmo, porque o texto é um pouquinho longo. Nós vamos ler até o verso 10. Até o verso 11, viu, irmãos? Até o verso 11, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Se eu tossir um pouquinho, me perdoem, viu? É porque eu estou com a garganta arranhando aí desde ontem. É possível que eu venha tossir um pouquinho. Então vamos ao texto.
Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto porque, portanto, que resta entrarem alguns naquele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje falou por Davi. Hoje determina certo dia, hoje. Falou por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a voz, não endureçais os vossos coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de sua obra, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra que foi lida, e pedimos a ti, Deus, que nos ilumine o coração para entendermos, ó Deus, que há um descanso preparado pelo Senhor desde muito tempo atrás, e que nós precisamos nos manter firmes até que ele se complete em nossa vida. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala ao nosso coração e alimenta a nossa alma, porque a tua palavra tem este poder de trazer vida e de trazer descanso para o nosso interior. Rogamos estas bênçãos no nome de Jesus. Aqui. Amém. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos pensar quando lemos esse texto é que a promessa nunca falhou. Deus nunca falhou quando prometeu ao seu povo um descanso. Deus nunca falhou conosco quando Ele nos prometeu um descanso. Veja comigo aí o primeiro versículo. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que pareça e alguns de vós tenha falhado. O autor está nos exortando aqui, é uma exortação aos seus irmãos lá do primeiro século, que a gente transporta para os nossos dias aqui. Ele está nos exortando a temer. E aí você vê aí o verbo temamos, que começa aí no início do versículo. E logo depois do verso temamos, você tem a conjunção, que você já sabe comigo que a função dela é ligar a ideia que o autor já vinha escrevendo anteriormente. Ligar aquela ideia de que a incredulidade é inimiga da graça. E, portanto, ele diz que ele chama os seus ouvintes à exortação de temer. Chama os cristãos. Veja que esse verbo tememos está no plural aí, não é? Então, por isso, ele está dizendo que todos nós precisamos temer a Deus. Temer em que circunstância? Ser alguém zeloso, ser alguém que guarde a promessa de Deus.
Nós precisamos ser assim. Nós não devemos hesitar enquanto nós continuamos na nossa caminhada por medo, porque às vezes a gente não teme e não zela pelo que Deus prometeu, a gente teme e procura se esquivar porque estamos inseguros por alguma coisa que possa estar acontecendo ou causando dano em nossa vida. E os irmãos estavam inseguros com a sua própria vida porque muitos estavam morrendo por causa disso. O medo em face da perseguição estava conduzindo muitos dos nossos irmãos a não continuarem firmes no testemunho de Cristo. E a falta da perseverança por alguns e abandonar a promessa faziam com que muitos seguissem o exemplo daqueles que caíram no deserto e não entraram no descanso. Infelizmente, não foi Deus que falhou, foi muitos dos incrédulos judeus ou hebreus lá no passado que falharam, não crendo e não abraçando a promessa de Deus. E ele está dizendo aqui aos irmãos que Deus prometeu. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus já prometeu alguma coisa na Escritura que ele deixou de cumprir? Não. Existem algumas coisas nas Escrituras que têm cumprimento duplo, que cumpriu-se até um determinado momento e depois haverá um outro desfecho, o cumprimento total dessa promessa. Nós vamos ver como ele está mostrando aqui. Mas o primeiro ponto é, Deus nunca mentiu ou ele não prometeu uma coisa que ele não pudesse fazer. Deus prometeu um descanso para o seu povo e ele mesmo cumprirá esse descanso. Ele mesmo vai operar que esse descanso se complete na íntegra para com o seu povo. Quem falhou, como eu disse, foram os homens, foram os israelitas e caíram no deserto. E por isso ele continua o texto dizendo, põe os olhinhos aí, que ele fala aqui para a gente, nós temermos, portanto, não suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Eles não poderiam falhar, e a expressão falhar aqui significa o quê? Ficar de fora. Como muitos ficaram de fora lá no passado. Foi uma outra geração que entrou na terra prometida. E uma outra geração incrédula falhou, ficou de fora, não alcançou. Deus fez a promessa. Ela é existente, mas infelizmente muitos pela incredulidade ficam de fora da promessa. Não recebem, não adentram a promessa que foi ouvida. Mas essa promessa foi pronunciada, foi pregada, foi anunciada. Veja o verso 2. Ela foi evangelizada. Não foi uma coisa dita de uma hora para outra, ela foi constantemente falada. Porque também a nós foi anunciada as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Com os hebreus. Assim como Deus evangelizou os hebreus, e Deus evangelizou os hebreus por quanto tempo? 40 anos na peregrinação aqui, não foram 40 anos que os hebreus ficaram no deserto? Esse tempo Deus estava evangelizando, falando com ele. Está dizendo aqui que eles também receberam as boas novas. Eles também receberam o evangelho. Por meio de quem? Do ministério de Moisés. E o povo agora, cristão no primeiro século, também receberam o evangelho por intermédio de quem? De Cristo, dos apóstolos, dos seus discípulos. Foi anunciado para que houvesse livramento para o seu povo, para que o seu povo alcançasse o que foi prometido. Aqui nós vemos, meus irmãos, que desde o povo na sua peregrinação, o evangelho sempre foi o meio da graça, sempre foi o meio de comunicação para que o povo entrasse na promessa, para que o povo acessasse aquilo que Deus havia prometido. Deus sempre comunicou a sua graça por meio do evangelho ao seu povo. Deus sempre falou de salvação a uma geração que muitas vezes, endurecida de coração, não observava aquilo que Deus havia falado. Era como que se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. Deus sempre comunicou que haveria um descanso redentor para o seu povo. Deus sempre falou que o povo viveria a misericórdia e a graça de ser perdoado,
e de serem achados dignos de estar na presença de Deus, salvos. Isso desde o seu remanescente, desde aquele pequena fração que entrou lá no descanso. Então, meus irmãos, cada rito, cada ato cerimonial, cada sacrifício, cada festividade, as figuras que eram representadas ali entre os hebreus, o tabernáculo, os sacerdotes, tudo isso, aquelas dietas, tudo apontava para um descanso que Deus havia prometido e que haveria de vir. Tudo comunicava para a pessoa de Cristo, que é esse descanso que nós vamos ver como o autor vai mostrando aos nossos irmãos. Tudo pronunciava a promessa do Messias. Nós estamos olhando pelo retrovisor, né? E a gente sabe que esse prometido é Jesus Cristo, mas os hebreus lá não sabiam que era Jesus. Eles não sabiam que o Messias viria depois de uns 1000 anos depois, 1000 e poucos anos depois. O problema aqui, meus irmãos, é que quando eles recebiam a promessa, quando Deus manifestava a sua glória e Deus salvava o seu povo, quando Ele comunicava as boas novas ao seu povo, eles não respondiam com fé. Eles não reagiam às boas novas com fé. Veja o que o texto continua dizendo. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou. A palavra de Deus é impotente? É isso que o autor está dizendo? A palavra de Deus não tem efeito? Na próxima pregação a gente vai ver ele dizer que ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Mas aqueles que não respondem por fé, a mensagem da boa nova que é anunciada, ela não fará sentido nenhum na sua vida. Ela não fará efeito nenhum. Olha, ele diz: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem acompanhada pela fé aqueles que a ouviram. Eles não se moveram por fé. Toda vez, em 40 anos que Deus falava com eles, anunciava as boas novas para eles, eles não respondiam com fé. Toda vez que Deus estava comunicando através dos milagres, através das conquistas, que havia um descanso maior para eles, que Deus já havia reservado isso na pessoa do Messias, eles nunca respondiam com fé. Eles desprezavam a mensagem que estava sendo comunicada. Eles desprezavam a mensagem do Evangelho, as boas novas que representava esse descanso que haveria de vir. E isso é muito importante para nós aqui hoje, porque talvez você seja uma pessoa que tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem respondido esta palavra com fé. E essa mensagem é uma mensagem antiga, irmãos. É a mesma mensagem que os hebreus ouviram, é a mesma mensagem que os nossos irmãos no primeiro século ouviram, e é a mesma mensagem que você sempre está sendo exposto. Mas se você não responde ela com fé, se você não recebe a mensagem bíblica com fé, ela não fará nenhum efeito na sua vida. Ela não vai surtir nenhum efeito no seu coração. Ela não vai obter eficácia nenhuma. Então, é possível que estejam pessoas aqui hoje ouvindo a palavra e sem recebê-la com fé? É sim, é possível. É possível que há pessoas que se expõem à verdade do Evangelho de Cristo e desconsideram isso? Ah, sim, infelizmente, há muitos que fazem isso. E você que está aqui essa noite, que não fazem parte dessa turma de incrédulos, mas que você tem respondido com fé à mensagem de Deus, significa que você está unido a Ele. Significa que você recebeu a promessa que Ele fez a você e você se apropriou a ela. Por isso que ela tem causado efeito de mudança na sua vida. É por isso que você tem visto a sua vida progredir de fé em fé, de glória em glória. E é por isso que você se sente alimentado pela palavra. É por isso que você se sente fortalecido pela boa nova que foi lhe dada, porque você recebeu ela com fé. Você já está provando desse descanso. Se aqueles homens lá no deserto recebessem a promessa com fé, eles já passariam a provar do descanso de Deus. Embora entrar na terra prometida, em Canaã, não fosse ainda o cumprimento total deste descanso. Mas Deus já dava a alguns a fé no coração para que gozassem de um descanso de alma. Talvez você está aqui inquieto no seu coração. Talvez você está aqui
com o seu coração enfervescido, porque você não tem recebido mesmo o Evangelho com fé. E aí você não vai receber a paz que excede todo entendimento, que vem a todo aquele que vê e crê em Cristo por meio da mensagem que está sendo comunicada pela boa nova da salvação. É importante hoje, irmãos, que nós recebamos com fé o que ouvimos de Deus. E aí esta palavra surtirá todo efeito dentro de nós. Todo efeito dentro de você, dentro do seu coração. Agora veja o verso 5 e o verso 5, do verso 3 ao verso 5. Do versículo 3 ao versículo 5, o autor vai nos mostrar, ele vai começar agora, irmãos, a partir do versículo 3 em diante, ele vai começar a mostrar aos irmãos o que não é o descanso que Deus prometeu. E depois ele vai desembocar, revelando com mais clareza o que é esse descanso. Primeiro ele vai dizer que o descanso, a gente vai ver aqui que o descanso não é o sétimo dia. Veja aí, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você crê? Você tem fé? Então, se você crê e se você tem fé, você já entrou no descanso. E quando foi que nós entramos no descanso? Quando respondemos com fé ao quê? Ao Evangelho, a mensagem que foi dada. O descanso aqui que Deus preparou em medida, por meio da sua palavra, para que desfrutamos. Não é o descanso escatológico, é o descanso para agora, por um momento. Quando cremos em fé, já passamos a desfrutar, a viver isso, a descansar em Deus, a aguardar plenamente das suas promessas, a confiar nele. E isso que é o fascínio do Evangelho, meus irmãos. É como que se Deus estivesse abrindo janelas para que a gente pudesse vislumbrar a graça de Deus e começar a gozar de benefícios do reino vindouro, já aqui nesta vida, benefícios que Ele permite que nós possamos viver ainda aqui neste mundo. Isso é real, é fascinante, mas é uma verdade. Nós já podemos desfrutar de Cristo, nós já podemos desfrutar de muitas bem-aventuranças de Cristo ainda aqui nessa vida, porque nós já cremos, nós já entramos no descanso. Os que recebem a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus estão então no descanso de Deus, já passam a gozar destas coisas. E ele continua falando no verso 3: conforme tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O autor aqui está citando mais uma vez Salmos 95. Você lembra do sermão passado que ele citou muito Salmos 95? E aí ele traz de novo aqui o Salmo 95, como nós já vimos no sermão anterior. O Salmo 95 está falando lá da dureza do coração, da insensibilidade e da incredulidade do povo hebreu. Por isso eles não entraram na terra prometida, eles não entraram naquele descanso por 40 décadas sofrendo, não entraram no descanso. Aí ele continua dizendo: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse. Que certo lugar é esse? Gênesis 2, 1 e 2. Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Abram comigo, por favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. O autor está chamando o testemunho dessa referência em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Leiam comigo, por favor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos os seus... E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de todas as suas obras que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que como Criador fizera. Deus descansou no sétimo dia. O autor aos Hebreus está chamando esse testemunho aqui. Em 6 dias Deus lançou o fundamento do mundo.
lançou e preparou todas as coisas. Criou todas as coisas visíveis e criou todas as coisas invisíveis. E no sétimo dia, o que aconteceu? Ele descansou. A palavra descansar aqui, que o autor aos Hebreus traz, importa de Gênesis 2, 1 e 2, não significa dizer que Deus estava exausto, que Deus estava cansado e que ele estava precisando recuperar as suas forças, porque Deus não cansa, ele não cochila, ele não dormita. A palavra descanso aqui significa, em Gênesis, que Deus concluiu o que ele começou a fazer. Então, Deus concluiu as obras da criação. Quando lemos isso, temos que compreender isso. Deus concluiu as suas obras da sua criação. E todo hebreu piedoso, quando lia isso, entendia que ele também deveria descansar de todas as suas obras, assim como Deus um dia descansou das suas obras. Porque esse descanso, ou este fim concluído de Deus das obras da criação, apontava para o hebreu piedoso que Deus já havia reservado um tempo de descanso eterno para ele. Que um dia também ele haveria de cessar com todas as suas lutas, com todo o seu trabalho, com todo o seu labor, com todo o seu labutar. E um dia ele estaria escondido e guardado com Deus para sempre. Então, o sétimo dia representa e aponta para isso. Deus deixou, meus irmãos, o sétimo dia como um mandamento para o povo hebreu. Ele não deixou o sétimo dia como um mandamento para todas as nações. Ele deixou o mandamento do sétimo dia como uma aliança para o seu povo étnico. O sétimo dia foi dado para os hebreus. E você vai ver nos 10 mandamentos, ele agindo como uma aliança mosaica, para mostrar que há um verdadeiro descanso que ainda está por vir. Então, o sétimo dia nunca manifestou para o hebreu o sentimento de descanso, de repouso, de obra concluída do seu labor aqui, mas de algo futuro que iria acontecer. Como também na aliança que Deus havia feito com Abraão. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? A circuncisão. A circuncisão não era uma marca visível no homem, não era, irmãos, isso? Lembram? E essa marca, essa aliança, apontava para uma marca maior, que era a marca no coração. Então, aquela circuncisão na carne não era o fim em si mesmo, apontava para algo maior. Tem um outro sinal também antes de Abraão. Lembra do arco-íris? O arco-íris é o sinal que Deus deixou a Noé, prometendo a Noé que ele não iria mais destruir o mundo ou os seres humanos com um dilúvio. Então Deus sempre deixou sinais visíveis. Se para Abraão o sinal era a circuncisão, em Noé era o arco-íris, em Moisés era o quê? O sétimo dia. Era o sétimo dia. Mas esta aliança não apontava para o descanso sublime. Não era o descanso sublime. Ele só apontava para o descanso maior que viria. Veja o verso 5. E novamente, no mesmo lugar, que mesmo lugar é esse? Salmo 95. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então para e olha comigo. Parece uma coisa um pouco controversa isso aqui, né? O povo recebeu uma promessa. Deus não mente. Nós estamos vendo que Deus prometeu um descanso. Nós vimos que Deus fez a obra da criação e no sétimo dia descansou. A gente já entende que esse sétimo dia é apontando para um tempo vindouro, para um descanso futuro. E por que ele está dizendo ao povo que eles não entrarão no descanso, não entrarão no seu repouso absoluto? Então, lembrem-se, o autor está falando aqui a hebreus, ele está escrevendo a irmãos que vieram de uma tradição judaica e que tinham o sétimo dia como algo muito sério, como algo na sua vida indissolúvel. Todo
hebreu, judeu, judaizante, acreditava que guardar o sábado era um símbolo para a salvação. Infelizmente, meus irmãos, hoje você tem muitos crentes que ainda acham que guardar o sábado é um meio para a salvação. Infelizmente, há muitos sabatistas, não sei se você sabe, mas existem batistas sabatistas que acreditam que devem guardar o sábado como meio de salvação. Você vê também que existem algumas igrejas aliancistas que acreditam que guardar o sábado é um meio de salvação. E o sábado nunca apontou como o meio de graça salvadora. Ele sempre mostrava que haveria uma promessa que se cumpriria lá na frente. Há também os adventistas do sétimo dia, né? E eles acreditam que devem guardar o sábado como meio de salvação. Mas todos esses estão equivocados. O sábado não é o descanso que Deus prometeu ao seu povo. Veja o verso 6 ao verso 8 agora. Você já viu que o sábado não é o descanso. E ele vai agora mostrar que a terra de Canaã também não foi o descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se em José lhes fosse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Põe aqui comigo. O argumento do autor é o seguinte: há muito tempo atrás, a incredulidade do povo impediu que eles enxergassem com exatidão a promessa e não tomavam a promessa e a pregação pela fé. Tombaram no deserto e morreram lá por causa disso. Então, alguns que entraram na terra prometida, eles não entraram no descanso prometido sublime de Deus, porque 400 anos depois, Deus precisou falar pela boca de Davi, no Salmo 95, que este povo ou os seus herdeiros não deveriam permanecer com seus corações endurecidos e incrédulos. Se Deus tivesse dado descanso, o que o autor está mostrando para os seus irmãos aqui é o seguinte: se Deus tivesse dado descanso ao seu povo ao entrar, ao remanescente, entrar na cidade de Canaã, então não haveria necessidade de Deus falar 400 anos depois, pela boca de Davi, que o povo deveria não se apresentar diante de Deus com o coração endurecido. Até mesmo, meus irmãos, esses irmãos aqui que estavam ouvindo essa mensagem tinham um coração que eles se apegavam muito fácil aos símbolos. Então, o sábado era uma representação, era um símbolo. A terra de Canaã também era uma representação e era um símbolo. Não era ainda o descanso total, mas era apenas uma representação. Eles estavam apegados à geografia, estavam apegados àquilo que era o sétimo dia. Até mesmo Josué, você viu aí ele usar o nome do líder Josué, que assumiu o trabalho de fazer com que o povo entrasse na terra. E eu não sei se você já sabe, mas qual é o significado do nome de Josué? Como? Salvação. É o mesmo significado do nome de Jesus. Até Josué, que foi aquele que liderou o povo para entrar na terra, ele era apenas um símbolo, ele ainda não era a salvação do povo. Ele ainda era apenas um protótipo, ele é apenas uma representação. A salvação e o Salvador verdadeiro não era Josué, era Jesus Cristo que haveria de vir. Então sabemos, meus irmãos, que símbolos não são suficientes para que a gente possa entrar no descanso. Às vezes a gente fica com os símbolos. E você sabe que o cristianismo também tem alguns símbolos e muitas vezes nós ficamos apegados somente nos símbolos e não sabemos observar o que o símbolo está apontando. E um dos símbolos do cristianismo que a gente mais usa é o quê? A cruz. E o que a cruz aponta, meus irmãos? A cruz aponta para a morte do Redentor.
A cruz aponta para a morte de nós mesmos. A cruz nos aponta para o sacrifício que nós também devemos fazer na vida cristã, de carregar a nossa cruz pesada e seguir até o fim. A cruz também é um símbolo que nos mostra que Cristo morreu e que virá um dia governar esse mundo. Mas se nós tomarmos apenas símbolos por símbolo, de nada isso também vai valer. O símbolo do cristianismo, para nós, irmãos, tem que remeter para aquele que ele está indicando. E nós precisamos saber muito bem que símbolos apontam sempre para Cristo, nas Escrituras. Assim como o sábado apontava para Jesus e a terra de Canaã também apontava para Jesus, a cruz, ela aponta para o nosso Redentor. Então, se Canaã não é a promessa final, se o sábado não é a promessa final, se Josué também não é o Salvador final, quem é o verdadeiro descanso? Veja o verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então ele está mostrando, se não é o sétimo dia, se não é Canaã, se não é Josué, falta um descanso para que a gente entre. Ou seja, falta algo para a gente desfrutar plenamente. Antes que você diga, eu quero lhe fazer uma pergunta. O nosso descanso não é aqui, não é? Não é aqui. Aonde é o nosso descanso? Fala. Geralmente a gente responde isso, né? O nosso descanso é o céu. Mas não é isso que o autor está mostrando aqui para os irmãos. O nosso descanso é Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que não tem Cristo não vale. O céu sem Jesus não vale. Tudo aponta para Jesus. O hebreu piedoso tinha em todos os símbolos razão e graça quando ele entendia que todos os seus símbolos apontavam para quem? Para Jesus. Então tudo aquilo fazia sentido. Os irmãos aqui no primeiro século precisam entender que agora eles não têm mais uma religião cheia de símbolos. O máximo que eles teriam aqui era a cruz. Antes eles tinham arca, menorá, chofar, sacerdote, urim, turim, arca da aliança, tenda, tinha tudo. Sacerdotes. Agora eles só têm a cruz. E é suficiente. Porque na cruz, quem é que a gente enxerga bem claramente? Jesus. A promessa, o descanso se materializou em Cristo. Se tornou real e visível aos homens. É por isso que a gente não precisa mais guardar sábado. É por isso que a gente não precisa mais ficar apegado a uma geografia como terra de Canaã. Porque o que importa é Cristo. O que importa é olhar este símbolo da cruz e ver o nosso descanso em Cristo. Em Cristo nos resta um repouso para o povo de Deus. E o repouso para o povo de Deus não é o céu, em primeira instância. É Jesus. Nós iremos para o céu, irmãos? E iremos descansar no céu? Sim, nós iremos. Mas só iremos descansar no céu porque lá encontraremos quem? Se você chegar no céu e não encontrar Jesus, você vai ficar em paz? Você vai descansar? Não. Oi? Ele está lá entronizado, por isso que o céu é céu. Por isso que nós teremos descanso, meus irmãos. Tudo sempre apontou para Jesus. Veja o verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. É tão maravilhoso isso como o autor aos Hebreus está construindo. Ele está chamando esses testemunhos para mostrar a sublimidade de Jesus. Para mostrar que na vida do homem de Deus, por mais perseguido que ele seja, e descanso que ele busque ter na sua alma, ele só vai encontrar isso naquele que sempre foi prometido no passado e que agora ele sabe muito bem quem é. Aquele que era as boas novas pregadas para o povo hebreu e que agora se materializou, morreu na cruz e está vivo nos céus. É Jesus Cristo. Nós já entramos nesse descanso. Nós já vivemos isso. Aquele que está em Cristo já está descansando em Deus.
Você não precisa de outras obras. Você descansa em Deus por quê? Porque Cristo já fez tudo por você. Ele já realizou todas as obras por você. Ele repousa no seu coração, o crente que está em Cristo, repousa no seu coração confiadamente e herda a paz de Deus. Por quê? Porque ele está no descanso eterno que provém de Cristo. Você está em descanso porque você está em Cristo. Não é porque você está esperando uma terra geográfica, não é porque você precisa aguardar um dia na semana. É porque Cristo já está em você, você está unido nele. Cristo já fez tudo o que você precisava fazer. E o autor sagrado está mostrando isso aos seus irmãos. Eles precisam ter isso no coração. O grande mistério aqui do símbolo do sábado e do símbolo da cidade de Canaã se torna claro e nítido em Jesus Cristo. O sábado muitas vezes foi útil para o povo, mas apenas comunicava para o descanso maior. A terra de Canaã, o povo entrou. Mas aquela parte do povo que entrou, ainda assim, era apenas um símbolo que apontava para o nosso descanso maior. E o autor vai concluir, meus irmãos, dizendo que existe então esse descanso, que é Jesus, mas que o descanso também exige de nós esforço. É um pouco paradoxal, não é? Um descanso que exige de nós um pouco de esforço, ou um certo esforço. Veja o verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos aqui significa seguir firme até a eternidade. Esforcemos aqui significa termos responsabilidade e manter firme a nossa confissão. Os irmãos precisavam disso. Terem responsabilidade pela promessa que lhe foi feita, pelo descanso que eles já entraram e se manterem firmes, porque muitos estavam retroagindo da fé. Então, teremos dificuldades, se apresentarão muitos desafios na nossa vida, mas nós devemos manter o nosso coração firme e perseverante. Isso se aplica a nós hoje por causa disso. Nós passamos lutas, nós temos dificuldades na vida, mas Deus não nos prometeu os dias fáceis. Ele disse que as coisas seriam difíceis, mas que nós tenhamos o bom ânimo. O nosso descanso não é aqui, irmão. O nosso descanso e o nosso repouso não está nessa terra. Essa terra, ela já está maculada, corrompida, degradada. Um dia será restaurada, mas até que esse dia chegue, nós devemos nos esforçar. Nós devemos continuar. Nós devemos permanecer. Nós já estamos no descanso que é Cristo, mas ainda não é o descanso pleno. Nós aguardamos o dia em que Jesus virá, onde nós iremos desfrutar outras nuances, agora nuances eternas, onde Ele vai implantar o seu reino neste mundo e nesse tempo, sim, findará toda a luta e todo o nosso labor. Mas até lá, nós precisamos lutar contra a frieza espiritual, nós devemos lutar contra as obras da carne e nós devemos lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então, o esforço é a diligência que o cristão deve fazer dia após dia em fé. O nosso descanso não está em um sistema deste mundo que jaz no maligno. O nosso descanso está na pessoa de Jesus Cristo, que nos dá força por meio do Espírito Santo para prosseguirmos a nossa vida aqui nesta terra, até que Ele venha nos buscar, ou mesmo que Ele venha estabelecer o seu reino. Até que Ele venha implantar isso, irmãos, o seu reino de justiça e paz, no mundo nós não devemos ficar como meninos resmungando, como que se nós quiséssemos que aqui fosse o melhor lugar para se viver, porque não é, e de fato nunca será, até que Jesus venha. O descanso deste mundo e deste sistema tem um nome, é Jesus Cristo. E quando Ele vir, Ele vai provar a todas as nações, a todas as línguas, a todas as raças que buscavam um certo descanso, que nele todas as nações podem desfrutar de descanso verdadeiro e eterno. Ele vai provar que é viável viver neste mundo. E lá no verso 11 ele termina dizendo:
a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Nós nos esforçamos para manter firme a nossa confissão, para que a gente não siga o exemplo dos incrédulos hebreus que caíram no deserto, mortos e sem fé. Então, meus irmãos, o convite para você hoje é: descanse em Deus. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, abandonando toda a dureza de coração. Abandonando todo traço de incredulidade e deixando também de lutar contra Deus. Deixe de lutar contra Deus e, com aspas bem grandes, deixe Deus vencer essa luta no seu coração. Tome as suas palavras e o Evangelho por fé e por vida. E procure trazer as nuances do Evangelho como uma realidade para você. Olhe para a cruz não somente como um símbolo do cristianismo apenas, mas veja que ali reside toda a fé que você precisa. Tudo o que significa o Evangelho está na cruz de Cristo. Você não precisa mais fazer esforço nenhum humano para ser salvo. O esforço para a salvação já foi feito em Jesus Cristo, mas você deve ser responsável. Responsável por seguir uma vida santa, uma vida plena, uma vida em Cristo. Para que você não caia, para que você não deslize, para que você não incorra nos pensamentos de um mundo pernicioso e perdido sem a graça de Deus. Ô irmãos, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e que Cristo seja em nós, de fato, o descanso que nós almejamos tanto. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, a coisa mais linda é saber que tudo converge para Cristo e tudo só tem sentido nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida só tem sentido se for em Jesus. Ó Senhor, nós queremos te bendizer porque o céu só será um descanso porque Jesus está lá. E nós já podemos desfrutar disso aqui. Eu peço a Ti, Deus, que nós possamos memorar isso sempre, trazer sempre ao nosso coração. Como o autor estava mostrando aos seus irmãos ali em Hebreus. Jesus Cristo é o maior descanso. É lógico, Senhor, que eles queriam descansar daquela luta, daquela perseguição que eles estavam vivendo. Mas o autor se colocou adiante deles para dizer que o descanso é Cristo. Eles podem serem perseguidos, sim, hostilizados muitas vezes, como muitas vezes nós aqui somos. Mas o que nos faz manter-nos firmes é essa confiança e a certeza que nós temos, que nós já entramos no descanso sublime em Jesus, e que nós aguardamos o dia que Ele virá para estabelecer o seu reino, onde as nossas obras um dia cessarão, onde o nosso pranto e lamento e labor cessará. É nesse dia, Senhor, nesse dia sublime que aguardamos. Que nossa fé permaneça firme até lá. Nós te rogamos isso no nome de Cristo. Amém.